Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos hoje aqui na sala da DFPE, Departamento de Formação dos Profissionais da Educação, hoje dia 22/7/2014, às 10 horas da manhã. O tema da nossa escola interativa de hoje é a iniciação científica e feira de ciências. E o objetivo dessa escola é divulgar as propostas de iniciação científica do ensino fundamental, assim como a Feira Estadual de Ciências, a FICiências, e pontos-chave para o sucesso dos estudantes que desejam realizar suas pesquisas. Os componentes da mesa aqui presente hoje são Fabiano Nogueira, que é coordenador do Centro de Ciências do Parque Tecnológico de Itaipu, em Foz do Iguaçu, e coordenador da Feira de Inovação das Ciências e Engenharias, a FICiências, que envolve estudantes do estado do Paraná, de 2 estados vizinhos, Argentina e Paraguai. A outra palestrante aqui hoje é a Débora Santana, que possui graduação em Farmácia e Pedagogia e tem mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá. Ela também é professora dessa mesma universidade e atua na área de divulgação científica. Também é coordenadora acadêmica do FICiências. Eu sou Renata Cardoso e, juntamente com meu colega Zanon, da Coordenação de Educação à Distância, estaremos então fazendo a mediação técnica dessa escola interativa. Lembrando a todos que ela está sendo gravada e que a gente precisa que vocês interajam, mandem suas dúvidas para que as pessoas possam estar respondendo aqui, certo? Vamos dar início, então. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com os professores da rede de educação. Eu e a Débora, a gente teve essa oportunidade de vir conversar um pouco no programa da Escola Interativa. A nossa ideia aqui, hoje, nos próximos encontros, é conversar um pouquinho sobre a pesquisa científica na escola, como é que acontece isso, e por que que isso voltou a ser um tema tão importante aí na pauta da educação nos últimos anos, né? A gente tem um processo histórico que a pesquisa científica, a Feira de Ciências, ela foi um pouco abandonada aí nesse caminhar, e agora, de uns tempos para cá, a gente tem falado muito de ciências, né? Ciências está na pauta o tempo inteiro, a ciências explica quase tudo do nosso dia a dia, mas e aí? Nossos estudantes, eles estão preparados para isso, nós estamos preparados para conseguir fazer essa leitura de forma crítica, ou a gente está simplesmente como um telespectador, olhando tudo isso que passa nos meios de comunicação, tentando entender, acreditando naquilo que a gente escuta, mas não sabe ao certo se é ou se não é. Então, isso é um pouco esse novo desafio, né? Acho que a gente passou por situações bem sérias agora no nosso estado, a gente vem com problemas climáticos que estão sendo mostrados aí na TV, problemas de abastecimento de água, inundações, questões de saúde que estão preocupando todo mundo e, enfim, quem é que sabe a respeito disso, como é que se retorna soluções a respeito desses temas para a sociedade, qual que é o papel da escola. Então, tudo isso, a gente começa a criar um espaço aí para falar dessas questões, falar dessas inquietações, agregar esses temas aos conhecimentos, aos conteúdos que são trabalhados dentro da escola, trazer esse currículo para próximo da sociedade e aproveitamos uns espaços aí onde os estudantes ainda podem mostrar essas ideias deles a respeito de como solucionar esses temas, como agregar aquilo que ele estuda nas diferentes disciplinas em um único trabalho e mostrar esse valor da educação. Então, nesse momento, bom dia a todos, né? Nesse momento, nós estamos com a motivação da Feira de Ciências, da FICiências, mas, na verdade, o que a gente pretende tratar aqui, o que a gente pretende discutir com vocês, vai muito além de uma feira, de um evento, é uma reflexão sobre a inserção, a prática cada vez mais comum do pensamento científico no cotidiano da escola,
na forma de raciocinar do estudante, do fundamental e do médio, né, e quanto isso pode contribuir na formação de cidadãos mais conscientes, cidadãos mais competentes. Então, essa feira, ela caminha no mesmo propósito, a gente poder trabalhar um pouco com as ideias dos estudantes. Estamos indo para a nossa 3ª edição, com uma parceria muito forte de várias instituições de ensino. Esse material, esse folheto, ele foi encaminhado para todos os núcleos da educação, então, se por acaso ele não chegou na escola, converse com o pessoal do núcleo, eles vão ter esses folhetos lá na sede, e eles falam bastante do que é a Feira de Ciências. Esse material também está disponível na internet, no site da Feira de Ciências, que é Ficiências, é o nome da feira, ficiências.org, não tem BR no final, e também tem páginas lá no Facebook, e também tem canal do Twitter, canal no YouTube, tem vídeos das anteriores, tem fotos. O objetivo é a interatividade, é que a gente possa fazer desse processo uma construção de um conhecimento, uma construção de uma prática, que lá em novembro será fechada com a reunião, com a execução da feira. Mas o dia a dia é tão ou mais importante do que efetivamente os dias do evento. Então, por isso que nós, ao longo do ano todo, trabalhamos com essa proposta, com essa ideia da Ficiências. E as inscrições para Ficiências já estão abertas, elas ficam abertas até dia 28 de agosto. Então, quem tiver interesse em levar a trabalho, saber mais da feira, entre no canal lá da internet e no canal da feira também no Facebook e no YouTube. Só que o que a gente também veio conversar aqui, que acho que é tão importante quanto a feira, se não mais importante, é o que a gente precisa também fazer para chegar numa feira de ciências, como que a gente coloca essa pauta da discussão científica dentro da escola e por que a gente faz isso, né? Então, a ideia é que a gente diferencie um pouco a mostra de ciências das feiras de ciências. Então, nossa proposta é que a gente trabalhe, independente da série do estudante, com a formação, a construção de um conhecimento novo, e não simplesmente com a releitura ou a demonstração de experimentos, de estudos, de conhecimentos já existentes. Então, a grande questão é o olhar novo sobre um problema regional, nacional, mundial, mas a novidade da aplicação ali do raciocínio, do conhecimento científico sobre aquele tema. E para facilitar a nossa conversa, a gente trouxe alguns slides com algumas provocações que vão ajudar a conduzir nossa fala. Então, o primeiro pensamento que a gente quer colocar é a ciência no cotidiano. Como é que ela acontece? Como é que a gente percebe ela? É interessante, né, Fabiano? Porque essa imagem, ela demonstra um pouquinho como nós temos a imagem do produtor da ciência, a imagem do cientista. Uma ideia, um pré-conceito, um estereótipo de que o produtor de ciência, o cientista, é um sujeito excluído do seu convívio social, meio maluco, de cabelo arrepiado, que explode tudo, que tem poderes além da conta, muitas vezes genialidade ou uma inteligência acima do normal. Mas, na verdade, o que nós queremos difundir aqui é que a produção do conhecimento científico é feita por pessoas comuns e não necessariamente por gênios ou por malucos ou por aqueles que querem explodir tudo, né? Eu vou te dizer que eu trabalho num parque tecnológico e tem muitos cientistas lá, e nenhum deles se parece com esse cara aí, não. A ideia do jaleco branco, a ideia do cabelo arrepiado, isso faz, né, no nosso imaginário da ciência já está consolidado, porém, o cientista ele é um produtor de conhecimento em todas as áreas de conhecimento. Pode ser em artes, em língua portuguesa, em geografia, em sociologia, em química, matemática, e naturalmente,
a ideia do tubo de ensaio, a ideia desse estereótipo não se aplica aí. Porque a ciência, ela faz parte constantemente da nossa vida. Nós, mesmo que a gente não perceba, a gente consome o conhecimento científico cotidianamente, não é? E é explicável essa questão do tubo de ensaio, né? Porque uma das maiores revoluções nas descobertas científicas mais próximas de nós, né, foi na área da química. Foi das grandes áreas, aí, quando a gente começou lá a revolução na parte da geologia, o entendimento da astronomia. A mais próxima é a da química, que trouxe o quê? Uma quantidade de produtos para o mercado gigante, com nomes, questões científicas associadas. E isso para nós foi como se revelar a ciência, né? Como a ciência nos agrega valor. E nesse slide que nós estamos projetando, a gente tem, na verdade, uma provocação a esse respeito, né? O quanto que nós, cidadãos, ou quanto nós, estudantes e professores, estamos preparados para interpretar a ciência ou para consumir o seu produto, o produto da tecnologia. A gente coloca aí uma imagem de um óleo de soja, que poderia ser de qualquer marca, porque todos são semelhantes, que tem um destaque no seu rótulo de 0% de colesterol, uma informação de 0% de colesterol. E aí a gente convida vocês a refletirem. Será que se o sujeito, o nosso estudante, chegar ao supermercado e encontrar 2 produtos similares pelo mesmo preço, em que um deles está destacado ali em vermelho, um carimbinho, 0% de colesterol, e outro não, será que isso pode induzir a compra? O que você acha, Fabiana? Induz a compra? Olha, quem está preocupado com a saúde, que hoje em dia todos estamos, né, muito preocupados com a saúde, com a longevidade, com certeza a gente começa a escolher aquilo que nos agrega mais benefício, né? Aquilo que faz bem para o coração. Mas será que esse negócio de 0% de colesterol no rótulo é verdade? Olha, eu espero que sim, né? Porque se não for, eles estão mentindo para mim. Sim, é verdade. Não é mentira, é verdade. É 0% de colesterol. Só que a questão aqui não é essa. A questão é que o conhecimento científico já nos mostrou há muito tempo que vegetal nenhum produz colesterol. Então, o correto no rótulo seria, como você já sabe, não tem colesterol. Ou é óbvio que não tem colesterol. Vegetal nenhum tem. Porém, nós incorporamos aquela ideia de que colesterol traz uma coisa ruim, porque lá na nossa ideia da consulta médica, das pessoas mais velhas vão ao médico e fazem dosagens sanguíneas de colesterol, e aí a gente vem com essa predisposição de que isso pode ser uma coisa ruim. E quando a gente encontra uma informação em destaque, nós já associamos a esse prévio meio conhecimento científico. E, na verdade, apesar de não ter colesterol, esse não é o principal problema. O principal problema é a forma de extração do óleo, as gorduras, a fórmula química dos compostos aí presente. Ou a discussão do colesterol seria ali na questão da carne, como está na figurinha ao lado. Então, deixa eu entender aqui. Eles pegam um tema que a sociedade está preocupada, usam aquele fator, que é um fator científico, está correto, mas com isso eles conseguem disfarçar aquilo que realmente interessa. Eles tiram o foco da discussão para aquilo que realmente interessa, que são quais são os outros benefícios e malefícios associados a esse produto, e coloca ali, tipo, esse aqui está livre de colesterol, ou está livre, ou faz bem para o coração, ou ele te ajuda a dar energia, ou ele equivale a uma refeição, mas e o resto que está associado ali, né? E aí a gente vem pensando numa aplicação importantíssima da ciência na nossa vida cotidiana. A aplicação sobre as escolhas. Porque mais importante do que a gente dominar o significado de termos é sermos capazes de ter um uso social desses termos. Então, neste exemplo novamente, colesterol. Existe alguma controvérsia nessa questão? Será que sempre pensamos da mesma forma?
Será que existe uma mudança nos paradigmas deste conhecimento? E a verdade é que sim. Quem tem um pouco mais de idade aqui sabe o quanto já se discutiu sobre isso, se o colesterol é bom ou é ruim, quais são os tipos, mas principalmente que no meio dessa controvérsia não existe verdades completamente absolutas. Ou seja, nós, no caso do colesterol, produzimos colesterol no nosso próprio corpo. Temos a produção endógena, o fígado produz. Então, a questão é o tipo de colesterol, é o tipo de alimentação, é a quantidade, muito mais do que associarmos um termo científico a uma atitude radical ou a uma atitude que seja absoluta. O que aqui vem, talvez, a primeira lição da ciência para nosso dia a dia. Não há verdade absoluta. Isso é interessante, né? Até a gente estava brincando aqui no caminho falando da questão do ovo, né? O ovo, com certeza, ele contribui, né, para os índices de colesterol do corpo, mas não é aquele terror, aquele pavor que as pessoas antes faziam, diziam, olha, você não pode comer ovo porque isso aí vai alterar o seu colesterol. Aquela alteração de colesterol se dá com uma reunião de fatores da questão dos hábitos alimentares, da falta de exercício, de movimento do corpo. Então, aí se passou muitas décadas controlando a quantidade de ovos que se comia, né, no mês, enfim, reduzindo os ovos nas dietas, e aí a pessoa ia lá e comia muita carne, né, porque ela tinha que repor proteína, e aí o colesterol dela continuava todo igual, e aí, mas como é que isso acontece? Né? Então, essas questões vão sendo refutadas, pensamentos, eles vão sendo modificados continuamente, né? A gente vive lá dentro do parque e se discute muito a questão da energia. A própria, de onde a gente retira a energia, quais são as fontes de energia, isso a cada ano que se passa, cada pesquisa nova que se lança, muda o pensamento sobre a questão energética e abre-se novos caminhos, novas fronteiras, né? A última que a gente tem aí é o pessoal dos Estados Unidos, que agora vai fazer extrair energia do xisto, né, que eles têm grande quantidade, e isso faz uma mudança gigantesca na questão do globo em termos de indústrias, em termos de produção. Eu acho que nós temos uma pergunta. Isso. O Daniel de Guarapuava, ele pergunta o seguinte: como fica o ponto do inovador, principalmente relacionado às ciências humanas? Porque, né, de repente, vocês estão falando de inovações, da ciência e tal, mas e dentro das ciências humanas? Eu acho que aí nós temos realmente desafios, né? Vamos imaginar, em sociedade, nós precisamos muito do pensamento inovador na área de ciências humanas, da proposta de interações internacionais, de organizações sociais, da questão política, enfim, nós imaginamos assim, precisamos de talentos no laboratório, precisamos de talento na saúde, precisamos de talentos no meio ambiente. Não, na verdade, a gente precisa de talentos em todas as áreas. Será que o pensamento político de hoje é o mesmo pensamento do passado? Não. Será que existe um modelo absoluto que se aplique a todos os países? Será que a forma de se contornar crises políticas, crises geográficas, como estamos vivendo hoje, é a mesma de 50 anos atrás, 60 anos atrás, quando nós temos uma população numa outra era, numa outra forma de funcionar, na verdade? Então, realmente, a gente acaba devolvendo para você a pergunta, mas com o convite de que a visão de que a inovação existe sim em ciências humanas e sociais, tanto quanto nas ciências naturais, ela deve persistir na escola, porque nós precisamos de pensadores, de cientistas sociais e de ciências humanas também nessa área. É até curioso e é muito bom receber essa pergunta, porque o Brasil e a América Latina, ela é famosa por seus cientistas sociais. Nós temos grandes cientistas que discutem a sociedade, que fazem o pensamento na área das humanas. A gente vai falar de Paulo Freire, é um grande cientista na área da educação. A gente vai falar de Milton Santos, é um grande cientista na área da organização social. E tem uma quantidade enorme de pessoas aí que a gente poderia citar. Isso também me faz lembrar da última feira. Tu te lembra daquele trabalho de Libras? Sim.
Então, falando de inovação, na feira passada nós tivemos um estudante que ele é da rede estadual de ensino, ele é surdo e ele desenvolveu um material didático sobre Platão para crianças surdas. E isso é um exemplo excelente de inovação que parte do ensino médio dentro da parte social. O impacto que ele gera para a comunidade surda em ter um material apropriado para discutir filosofia em sala, como ele mesmo disse, a gente não, nós que somos ouvintes auditivos, não temos como calcular o que é uma criança, um adolescente ter vontade de estudar algo e não conseguir ter acesso a essa informação. Pois a abstração dessa ciência, a abstração da filosofia, traz tanta dificuldade que realmente o método passa a ser a inovação, né? A aplicação ali de uma outra forma de abordagem. Mesmo na questão que a gente vinha discutindo, na questão do consumo social, do uso social da ciência, as ciências humanas e sociais estão sempre aplicadas. Eu faço uma provocação aqui com um slide que retirado de um artigo sobre quadrinhos para a cidadania, que tem ali uma frase: sem educação formamos meros consumidores. Então, voltando àquela questão anterior, quando nós estamos mal formados cientificamente, ou quando a gente não domina o uso social desse conhecimento científico, na verdade, nós estamos contribuindo para o consumo. Aquele cidadão, do exemplo do colesterol, se ele nunca tivesse ouvido falar de colesterol, ele nem seria sujeito daquele marketing, daquela estratégia de propaganda. Mas quando ele conhece a ciência, não em sua aplicabilidade plena, ele acaba tendo o desejo, ele acaba tendo a indução do consumo de uma forma acrítica, porque ele acredita que o fato de dominar aquele termo, ou pseudo-dominar aquele termo, o dá a possibilidade de fazer as escolhas corretas. A gente pode trazer essa discussão também para, fazendo esse gancho com a questão social, o olhar para as políticas públicas. Como que nós vamos avaliar a qualidade de uma política pública que promove, por exemplo, a distribuição de renda, né? Que é o tão discutido as bolsas que hoje existem, as cotas que hoje existem. Qual que é o insumo, qual que é o conteúdo que nós temos para discutir isso? O olhar para a questão social, o olhar para a investigação da sociedade, do comportamento, das políticas, permite que eu tenha insumo para discutir isso em sala de aula. Caso contrário, a gente fica à mercê do que um meio de comunicação ou outro definir e nos passar como sendo positivo ou negativo aquilo. Então, de repente, os recursos que um governo faz de infraestrutura em um determinado local pode ser divulgado pela mídia como algo extremamente negativo, um mau uso do recurso. Só que por trás daquela situação, daquele investimento, pode haver uma quantidade muito grande de outros significados atrelados àquilo que não estão sendo qualificados naquele momento, né? Eu acho que é interessante a gente pensar que a proposta da iniciação científica, a proposta da pesquisa científica, da iniciação até os pesquisadores sêniores, é sempre a busca por resolver um problema, a busca por resolver uma questão. Quando a gente pensa dessa forma, a nossa questão pode ser a otimização da energia, a nossa questão pode ser a mobilidade urbana, a nossa questão pode ser produtos biodegradáveis, a nossa questão pode ser a questão de uma moeda única para países fronteiriços. A questão ela vai muito além, né, de simplesmente as questões de química e física. E veja, para quem está nos assistindo, a gente quer muito frisar essa questão, frisar esse ponto. A feira, apesar, né, de nós termos uma tradição em ciências biológicas e exatas, em ciências naturais, a feira de inovação, ela pressupõe todas as áreas de conhecimento. Nós acreditamos que as vossas mentes criadoras são capazes de propor soluções para todas, para questões levantadas em todas as áreas de conhecimento. Que bom. E
dentro desse pensamento, que a gente quer deixar essa provocação, né? O que é a pesquisa científica? Por que fazer a pesquisa científica dentro da escola, né? O que isso vai agregar? Qual que é a mudança que isso pode gerar dentro da minha sala e nas discussões que eu tenho com os meus alunos? Bem, aqui vem o nosso desafio, que é realmente contribuir para que o sujeito esteja alfabetizado cientificamente. Quando a gente pensa em alfabetização científica, nós estamos extrapolando a questão do conhecimento da ciência para uso escolar, ou para uso de vestibular, ou para uso de interpretação de uma ou outra situação. O sujeito alfabetizado cientificamente, ele sofre, claro, influência de vários atores sociais, né, da educação formal, com quem nós estamos tratando hoje, da educação não formal, com o que o Fabiano e eu trabalhamos de forma mais direta, da mídia, da família, e esse conjunto de influências é que fará do sujeito um indivíduo alfabetizado cientificamente. O que nós queremos dizer com isso? Quando a gente provoca um aluno para fazer uma pesquisa com os métodos científicos, mesmo que ele nunca venha a ser um cientista, mesmo que ele não venha a seguir uma carreira nessa área, ele está conseguindo analisar de forma crítica e organizada metodologicamente um problema. E isso será útil para a sua alfabetização científica e para o seu exercício ao longo da sua vida toda. E como mostra, como a gente trouxe também no slide, né, a alfabetização científica, ela permite essa conexão entre problemas que trazem a mídia, né, que relatam as questões sociais, problemas que os estudantes vivem nos seus bairros, e a situação do conhecimento formal. Então, na hora que a gente entra dentro de uma pesquisa científica, que a gente se lança a compreender melhor quais são essas relações, inevitavelmente a gente consegue ficar distante da complexidade. Então, a gente deixa esse pensamento linear que nós temos representado na disciplinaridade e a gente entra no pensamento complexo. Na hora que entra no pensamento complexo, o estudante tem então a oportunidade de fazer a junção de todos esses conhecimentos. Então ele não vai usar só o professor de uma determinada disciplina, geografia. Ele vai usar o de matemática, ele vai usar o de história, ele vai precisar conversar talvez com um professor de química para entender algum fato histórico que está relacionado a esse evento, e assim por diante, né? E vai extrapolar a sala de aula, e vai buscar na mídia, vai buscar nas redes sociais, na internet, com a família, as suas visões, os seus conhecimentos próprios. Nesse sentido, eu faço também uma provocação, que é a reflexão sobre algumas das dimensões da alfabetização científica. Né? Nós estamos aqui acompanhando um autor que apresenta alguns tópicos dessa dimensão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sujeito alfabetizado cientificamente, aqui primeiro ele tem uma noção e um domínio de um vocabulário básico de conceitos científicos que vão possibilitar que ele compreenda uma notícia de jornal, um rótulo de produto, um artigo de divulgação científica, um texto de um livro didático, que compreenda aquilo que está sendo repassado ou oferecido como resultado da produção da ciência. Nesse sentido, a gente sempre faz até como uma forma de provocação realmente a história de alguns termos. Algumas pesquisas mostram o quanto nós achamos que dominamos alguns termos. Por exemplo, o termo DNA. Se nós fizermos uma pesquisa de percepção pública, como já foi feito tanto no Brasil quanto em outros países, a maior parte da população considera-se detentora do conhecimento deste conceito, da compreensão completa deste conceito. Eu sei o que é DNA. Eu associo DNA a teste de paternidade, eu associo DNA à hereditariedade, e aí a gente vem a provocação novamente com o mercado.
Porque a gente vai para o supermercado e começa a encontrar produtos de beleza que estão propondo que ali existe DNA. O que você acha, Fabiano, quando a gente encontra shampoo com DNA, tem mesmo? Eu não sei por que ele vai me ajudar, né? Se eu já tenho meu DNA, o que eu vou fazer com o DNA de outro produto? Eu não consigo associar muito bem ao meu DNA. Mas... Na verdade, esse é o raciocínio, né? Tem DNA? Claro que tem. Tem extrato vegetal, então o DNA está no meio. Mas a pergunta é, se o DNA está associado à hereditariedade, se pelo DNA eu faço, entre aspas, o teste de paternidade a uma característica hereditária, a pergunta aqui não é se tem DNA. A pergunta aqui é DNA de quem? Né? DNA para quê? Eu vou lavar o cabelo com DNA vegetal porque eu pretendo que meu cabelo vire um vegetal? É isso? Né? Então, o consumo da ciência, ele passa por essa abordagem muito prática de conceitos e que o domínio parcial faz novamente a indução do consumo. Eu acho que nós temos mais perguntas. Na verdade, não é bem uma pergunta. A Karina, ela diz assim, muito interessante a questão da alfabetização científica, mas acredito que é uma questão para ser levantada nesse ponto. O professor deve assumir uma posição de professor pesquisador. Ela não coloca ponto de interrogação, então eu acredito que ela está fazendo uma afirmação quanto a isso. Queria que vocês comentassem um pouco. Né? Claro, com certeza. Eu acho que se nós queremos ter estudantes pesquisadores, o professor pesquisador, ele é o primeiro, né, o ponto de partida na construção dessa rede, porque pelo exemplo, pela demonstração, pela sua forma crítica na construção ali dos exemplos em sala de aula, é que realmente ele vai pulverizar esse bichinho da ciência, esse conceito, essa ideia, essa vontade de ver também a controvérsia, também o outro lado. E é interessante que essa postura do professor pesquisador, ela é riquíssima. Ela é que vai fazer com que o estudante se sinta parte da descoberta do conhecimento. O professor pesquisador, ele é aquele que chega e lança muitas perguntas e nem sempre dá as respostas. Ou dá para uma parte delas, ou uma parte das respostas, e vai deixar que a turma busque as informações para completar essa resposta, esse pensamento. Isso permite trazer um debate para a sala de aula, né? E permite que o estudante não tenha mais um mestre que detém todo o conhecimento, mas uma pessoa que está ali para auxiliar ele a conseguir ter um olhar e ter noção do que realmente importa. Né? Por isso que a gente volta em mais uma dimensão da alfabetização científica. Mais importante do que estar atualizado num conhecimento científico é compreendermos a natureza, a construção da ciência. E aqui, a compreensão da natureza do método científico. Por quê? Porque a velocidade de produção de conhecimento faz com que o que é verdade hoje não era verdade ontem e não será verdade amanhã. Então, o mais importante do que dominarmos simplesmente o estado da arte na ciência é dominarmos essa ideia de como a ciência, de como o conhecimento científico é produzido. Quando o jovem, quando o adolescente, a criança começa a perceber esse método, a questão de que a ciência não é finita, de que ela está num contexto, que ela tem influências econômicas, políticas, históricas, e que ela, portanto, não é uma verdade absoluta e eterna, a gente começa a abrir a mente para as controvérsias e para as dúvidas realmente da ciência. É aquele indivíduo que olha para uma informação, para um produto, para uma tecnologia, que hoje é considerado a solução de um problema, mas ele se cogita. Será que não dá para fazer melhor? Será que não tem uma tecnologia mais limpa? Será que não tem uma forma mais diplomática? E isso faz parte do exercício do raciocínio da compreensão do método científico. É interessante porque quando a gente coloca que a ciência ela também é política, como que a gente vai discutir isso em sala de aula? A ciência ela não deveria ser imparcial.
A princípio, sim, mas ela de fato ela é política. Então, pegamos histórias, fatos, assim. Se a gente for ler a história da guerra que o Brasil e a Argentina fazem contra o Paraguai, pelo que está escrito pelo lado brasileiro, nós temos uma ótica. Se a gente for pegar os livros que relatam a mesma guerra, o mesmo fato, pelo lado paraguaio, provavelmente a gente vai encontrar uma outra ótica, uma outra visão. Qual delas é a mais verdadeira? O que estava inserido aí, né? Quais as questões econômicas que estavam por trás, as questões políticas, e que muitas vezes nas entrelinhas deixam de ser enxergadas no dia a dia. Nesse sentido, eu brinco com coisas também do cotidiano, coloco aqui um slide com algumas garrafas de água mineral, e eu convido, né, os estudantes sempre a darem uma olhada, a lerem o rótulo da água mineral que eles estão consumindo. O estudante fala assim, mas para que eu vou lá olhar rótulo de água, né? Só vai ter água. Não, não é bem assim. Quando a gente começa a olhar rótulo, por exemplo, da água mineral, a gente começa a encontrar, na maioria delas, o que está ali na segunda coluna, na coluna de baixo, radioatividade na fonte. Então, como assim? Radioatividade, pois aí o símbolo da radioatividade. Como que a radioatividade, que é um termo, é um produto que nós associamos como perigoso, relacionado à bomba atômica, relacionado a raio-x, que precisa de proteção, e aí a natureza produz essa tal da radioatividade, eu estou tomando na água, tem perigo e ninguém me contou, como é isso, né? É uma provocação, o que você acha? Olha, é um bom ponto de discussão, né? Até porque a radioatividade ela já provocou muita polêmica desde que foi descoberta. Até hoje a gente já teve problemas seríssimos, né? Já teve desastres em usinas nucleares, e aí o que gerou uma contaminação radioativa durante muito, muito tempo. Agora, por que tem isso na água? Então aí a gente começa a fazer questões. Então, será que a quantidade é um problema? Será que isso é natural? Será que o tempo de armazenamento faz diferença? Será que, dependendo da região do país ou do globo de onde essa água foi retirada, terá diferença? E a resposta é sim, tudo isso influencia. Existem, né, os compostos estão em decaimento radioativo em todos os lugares. Então, dependendo da região onde foi retirada, nós teremos radioatividades em índices diferentes, mas essa quantidade é pequena, ela tem um decaimento. Com o tempo que a água é armazenada, ela chega para nós praticamente sem radioatividade, mas lá na fonte ela tem uma quantidade pequena. Então, será que toda a radioatividade é nociva? Ou será que o uso que nós fazemos dela é o mais importante? Se nós estamos usando a radioatividade para esterilização de um instrumento, para proteção, inclusive, do ser humano contra infecções, ou será que nós estamos usando no diagnóstico de imagem, ou nós estamos usando como arma, né, como arma química? Então, a relatividade do conceito é muito importante, a controvérsia da ciência. E nesse aspecto, eu chamo a atenção para mais um aspecto, numa dimensão da alfabetização científica, que seria o impacto da ciência e tecnologia sobre os indivíduos e sobre a sociedade. O conhecimento da radioatividade, ele trouxe impacto. Ele trouxe impactos positivos e negativos. Deixa eu contar uma história bem engraçada aqui. Tem um livro que é a História de Quase Tudo, ele traz, relata essas evoluções das ciências, e tem um fato bem curioso sobre a radioatividade, né? Quando a radioatividade foi descoberta, não se tinha muita pesquisa sobre quais eram os efeitos dela. Então, em uma determinada época, a pasta de dente mais famosa, a principal, era aquela que tinha radioatividade, porque deixava os dentes mais brancos, né? Então as pessoas escovavam os dentes com pasta de dente com material radioativo. Os hotéis, que eram spas, vendiam banhos de água radioativa. Então eles inseriam material radioativo dentro das banheiras, porque aquele material brilhava, era bonito, né? Então a gente só podia fazer bem. O que ia fazer mal aquilo, né? Deixava a gente tão, assim, com os dentes tão brancos, né? Aquilo lá era maravilhoso. E aí, então imagina a quantidade de contaminação que as pessoas tiveram por um interesse mercadológico de vender mais um produto com um diferencial, sem ter uma pesquisa efetiva, sem ter um conhecimento real do que é esse material.
Voltamos aqui, né? A ciência, ela tem um contexto político, social, econômico. Então, será que aquela ciência que a gente está abordando em sala de aula, a construção da língua, a construção da nossa própria cultura, nós vivemos agora questões para o Brasil, né, culturais importantes, com a questão do futebol, a questão de patriotismo, tantas discussões que foram repassadas. Como que isso foi construído no nosso imaginário? Como que isso foi repassado ao longo das gerações? E o quanto que isso influencia a nossa percepção e a nossa visão do que é correto, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Então, aquela visão importante de que a ciência não é neutra. Por mais que, teoricamente, a gente aprenda na universidade, os professores estudaram nos seus cursos superiores da neutralidade científica e a importância dessa neutralidade para a busca da verdade, nós somos seres humanos que vivemos em sociedades, essas sociedades têm interesses próprios, interesses momentâneos, interesses pessoais, interesses econômicos, políticos, e isso influencia diretamente na produção do conhecimento científico e na sua veiculação. Então, o nosso estudante, ele está convidado a pensar nisso. Será que essa verdade que eu estou estudando em sala de aula, seja lá sobre o que for, ela vai poder ser questionada? Tem outra forma de fazer isso? No passado já foi diferente? Pode ser diferente no futuro? Dentro do que você está falando, Débora, veio um comentário aqui da Cristina, da DPTE. E ela diz assim: importante ressaltar que não existe ciência neutra. Existe uma obra chamada O Mito da Neutralidade Científica. Toda ciência deve ser discutida com base a favor de quê, a favor de quem ou contra quem. É um comentário que ela mandou que eu acho que está bem dentro do que vocês estão dizendo, né? Extremamente pertinente. É até uma obra interessante para os professores, independente da área de atuação, lerem, porque faz essa reflexão, né, o mito da neutralidade da ciência. E aqui eu convido para a reflexão em mais uma dimensão da alfabetização científica, né, a reflexão sobre o desenvolvimento de uma atitude científica. Porque aqui nesse texto, olha, nós estamos chamando o desenvolvimento de uma atitude científica como a boa disposição para mudar de opinião com base em novas provas, né, com base em novos fatos. Novamente, a flexibilidade, a mudança, a transformação pertinente do conhecimento científico. Então, o questionamento e estarmos abertos a mudanças baseado em provas, em novas provas. Porque a gente costuma colocar aquilo que é, entre aspas, cientificamente comprovado como verdade absoluta. Como eu fui apresentada no começo, eu sou farmacêutica, e a gente, na área de medicamentos, a gente vê isso o tempo todo. Um medicamento, uma planta medicinal, que muitas vezes é colocado num período como a cura para muitos males, para todos os problemas, para um medicamento sem efeitos colaterais, dali a 10 anos ele está fora do mercado, proibido de circulação, proibido de ser utilizado por tantos problemas que ele traz. Passou mais 10 anos, ele está sendo utilizado agora aquela droga novamente com um outro enfoque, para uma outra doença, para um outro tratamento. Então, estarmos aptos a construir as nossas ideias, os nossos conceitos, buscando a visão da controvérsia, a visão do interesse político-econômico, né, e estarmos aptos a entendermos que não há esta verdade absoluta, podemos mudar de opinião. E aí eu convido novamente você, professor, você, aluno, a, quem sabe, fazer essa leitura. Um tema que você estuda em qualquer disciplina. Como ele foi abordado? Como ele está sendo abordado? Como que houve a transição da sua aceitação pela sociedade? Como que a história explica isso? Pense os estudantes de história, né, por exemplo, da disciplina de história, eles poderiam fazer N trabalhos exemplificando de forma inovadora
a evolução do conhecimento baseado na história da ciência, no contexto que isso foi produzido e no como isso pode vir a influenciar a sociedade no futuro. Tem mais um comentário aqui do Daniel, que acaba se tornando uma pergunta, Daniel de Guarapuava. Ele diz assim: compreendo a importância da pesquisa Desculpa, vou começar de novo. Compreendo a importância da pesquisa, mas a maioria das disciplinas possui 2 aulas por semana. Há um currículo a ser vencido durante o ano. Frente a isso, a alternativa para se fazer a pesquisas em turnos diferentes, de forma voluntária pelo professor, ou então tomar as aulas fora do método tradicional, transformando-a a partir de um modelo de pesquisa? O que daria para ser feito? O Daniel ele fez a pergunta e também dá a resposta, né? Foi muito, muito bom. A mudança no método de ensino, ela é interessante. O professor sair daquele sistema, aquela didática de apresentação dos temas e entrar numa didática de pesquisa sobre os temas é muito importante nessa mudança, porque aí você associa a pesquisa ao conteúdo que deve ser abordado ao longo do ano. E o que a gente tem de experiência é que o estudante provavelmente vai muito além daquilo que está previsto no currículo escolar, por meio da pesquisa. Então, o professor ganha pontos e ganha velocidade aí. Se trabalhar a pesquisa científica como algo separado, provavelmente ele vai ter uma duplicação de trabalho e aí isso vai afetar a carga horária e pode gerar outros problemas. Então, e é interessante, né, assim, o quanto que nós, professores, nós somos extremamente apegados no cumprimento do conteúdo, extremamente apegados na abordagem de todos os tópicos, mesmo tendo ciência de que essa verdade que nós estamos abordando, ela é tão transitória. Então, eu sei que é um desafio constante, a educação é um desafio. E a educação de jovens, de adolescentes, ela é extremamente desafiadora, porque eles têm mentes numa velocidade diferente, com preocupações diferentes, num contexto diferente do que nós tivemos quando nós tínhamos essa idade. A tecnologia faz isso. Eu lia esses dias numa revista de circulação nacional uma questão provocativa interessante, em que a autora do texto dizia assim, que se a resposta para a nossa pergunta está no Google, a pergunta que está errada. Né? Não é a resposta. A gente precisa de perguntas melhores. E aí, Daniel, demais professores, alunos, eu acho que a gente precisa parar e ouvir um pouco. Eu acho que se a gente parar uns minutos em sala de aula e colocar o tema e levantar perguntas como uma tempestade cerebral a esse respeito, nós vamos começar a provocar os alunos a pensarem sobre isso. E aí, o que a gente percebe? Vão vir perguntas ridículas, perguntas engraçadas, perguntas malucas, perguntas já respondidas e perguntas brilhantes. Nesse meio, nós vamos começar a ter a oportunidade de ver que é possível abordar aquele tema por um novo enfoque. E eu estou certa de que, quando a gente abre para uma série de mentes jovens, propor soluções para um problema baseado nas suas vivências, nós seremos surpreendidos, como nós temos sido surpreendidos nas ciências, com soluções e com propostas das mais simplistas às mais complexas, por essas mentes jovens que serão aí realmente o futuro da nossa sociedade. É interessante que essa pergunta também, ela traz muito um dos temas que a gente tem para conversar hoje nessa primeira rodada, né, que é como começar a pesquisa. Isso que o professor Daniel traz de ter uma postura de pesquisador, isso que a Débora também traz aqui de colocar os temas, mas levantar uma série de perguntas sobre esses temas, provocar essas inquietações, é exatamente o primeiro passo. Como iniciar essa pesquisa científica, como estimular a turma, os estudantes, a realizarem pesquisa científica em sala de aula. É trazendo temas do cotidiano, é trazendo inquietações, dando voz para esses estudantes e colocando uma série de perguntas, né, dentro da turma. E aqui a gente
está praticamente já encerrando esse momento, né, dessa discussão inicial, já convidando a todos que estão ao vivo, que nós estaremos à tarde, num outro horário, trabalhando com outro tema, às 14 horas. Não é a repetição, é a continuidade desse trabalho. Então, se você tiver a oportunidade de participar, já está convidado. A gente quer partilhar também com a escola essa responsabilidade, né? Esse nosso estudante, ele será o pai, será o jornalista, o médico, o bibliotecário, o gestor. Então, pensarmos que quando contribuímos para a sua formação científica crítica, nós estamos contribuindo para a sua alfabetização científica, mas também com o seu papel de alfabetizador científico. Ele construirá, ele nos auxiliará a construir uma sociedade com pessoas que pensem de forma mais crítica. Mesmo que ele nunca vá exercer um ofício, mesmo que ele nunca vá exercer uma profissão que esteja diretamente relacionada com a construção de conhecimento científico, ele tem desafios diários, ele tem problemas na empresa, problemas cotidianos, problemas familiares, que ele poderá usar do método científico para solucionar. E que também ele contribuirá para que os seus colegas, seus familiares, pensem desta forma mais racional, mais científica. E acho que, sumarizando, isso é a alfabetização realmente da ciência, a alfabetização científica. Quando a gente perceber aquele estudante teorizando sobre os temas, né, trazendo, contrapondo, colocando visões diferentes sobre um determinado conteúdo, a gente tem aí o bicho da ciência contaminando aquela pessoa, né? Bem, então nós estamos encerrando essa escola interativa e já deixamos o convite para continuidade, e também à tarde estaremos ao vivo, que vocês encaminhem as perguntas, porque nós queremos reforçar isso. Nossa ideia é abrir um debate, e a F-Ciências, ela é um meio e não um fim, né? Um debate com o professor, com os estudantes, tem a feira como um provocador, né, mas que extrapole realmente a realização de um evento. Nós convidamos a todos a participarem da F-Ciências. Porém, nós convidamos a todos, além de participarem da F-Ciências, a provocarem seus estudantes, seus colegas, seus alunos, a realmente desenvolverem esta forma de pensar diferente. E à tarde, a gente vai entrar num tema de como ser orientador, né? O que eu preciso ter em conta, o que eu preciso estar atento na hora que for orientar um grupo de estudantes a fazer pesquisa. Qual que é o meu papel? Como saberei se estou indo bem ou não como orientador? De forma prática, eu começo por onde, né? Exatamente. Então, convidamos o pessoal que, às 14 horas, entre nessa conversa conosco. Obrigada e até à tarde. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando por aqui essa escola interativa da manhã. À tarde, voltaremos. Desculpem, estava sem o microfone desligado. Mas, enfim, a gente está encerrando, então, a escola interativa por aqui. De tarde nós voltaremos às 14 horas, como já foi dito pela mesa, para dar sequência. Muito obrigada por todos os questionamentos, por tudo que foi dito. Tem bastante coisa ali ainda, nosso tempo é escasso, mas a gente vai estar respondendo, a gente vai estar, de repente, até de tarde, voltando com os temas que já foram abordados agora de manhã, certo? Muito obrigada a todos, então, e até às 14 horas.